1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 12 ao 16, nós vamos ter uma instrução do apóstolo e pastor Paulo, né? 1 Timóteo, capítulo 4, vamos ler do versículo 12 ao 16, depois eu vou dar uma ênfase no 16, mas eu gostaria de ler a partir do 12, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 em diante nos diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Versículo 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Versículo 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, como ou quanto aos que os ouvem. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra, que nos apresenta, nos exorta e nos ensina sobre a vida cristã. E aqui, Pai, nessa parte, nessa porção do texto da carta a Timóteo, da primeira carta a Timóteo, nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração por meio do Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra e nos dá a coragem necessária para aplicá-la em nossa vida. Que não sejamos apenas ouvintes, como diz o pastor e apóstolo Tiago também, mas também praticantes da palavra. Que assim, Senhor, seja feita a Tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma porção de um texto, de uma das cartas chamadas cartas pastorais. Então elas foram 3. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, se nós entendermos que Hebreus também foi escrito por Paulo, senão serão somente 12, né? O autor de Hebreus é desconhecido. Então, se colocarmos Paulo como autor de Hebreus, fecham 13 cartas, né? Mas 3 dessas 13 são cartas pastorais, foram dirigidas a pessoas, Timóteo e Tito, que estavam sendo preparados por Paulo para pastorearem as igrejas. Inclusive, Tito é enviado à ilha de Creta para formar outros pastores para pastorear as igrejas que Paulo tinha plantado em suas viagens missionárias, né? Com Timóteo não era diferente. Timóteo é enviado a Éfeso também, e lá ele deveria preparar outros homens, separar outros homens, discipulá-los e colocá-los no ministério para que liderassem a igreja e assim por diante, cumprindo a missão de fazer discípulos que Jesus tinha deixado a ele e a nós, né? Então essa é a missão da igreja, fazer discípulos em todos os lugares, ensinando aquilo que Jesus ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, a grande comissão, né? Portanto, aqui na carta pastoral, Paulo, ele dá uma série de orientações a Timóteo, que estava sendo preparado para o pastorado, né? Entre elas, inclusive, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 3, nós vamos ter uma lista de como deve ser o pastor, né? Propriamente a figura daquele que vai exercer essa liderança. Ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, né? Nós temos uma lista de orientações, principalmente na área moral, né? Na área do caráter relacionado a este homem que deve ocupar o púlpito e a liderança da igreja. Existe uma grande discussão de como nós estendemos esse princípio, ou esses princípios, no sentido de aplicação às nossas vidas e à igreja, dado que o público original da carta era um discípulo que estava sendo preparado para ser pastor, no caso de Timóteo. O público original de Paulo aqui, né? Paulo estava escrevendo a Timóteo. Portanto, nós precisamos também de todo o restante da Escritura para entender que o que Paulo está ensinando a Timóteo também está ensinando a nós dentro da vida cristã. Isso é muito importante. Nós vamos entender, por exemplo, que quando Paulo está dizendo no versículo 16 para Timóteo
e nós podemos estender isso a nós também. Ele está dizendo assim, Timóteo, atente bem para a sua própria vida. E depois, né, olha que ele coloca depois disso, e para a doutrina. Né? Ou seja, primeiro, cuide do seu testemunho. Olha que interessante. Paulo não está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, vá para um grande seminário, procure o melhor seminário de Roma, né, ou de Atenas, as grandes cidades dos tempos da igreja primitiva, e vá procurar se formar em filosofia, vá lá e adquira conhecimento. É claro que o conhecimento aqui é importante, tanto é que Paulo vai ordenar isso também a Timóteo, né? Cresça no conhecimento da palavra, maneje bem a palavra, o conhecimento está aqui, é sã doutrina. Mas a grande questão que Paulo está levantando para Timóteo é justamente essa. É como se nós pudéssemos parafrasear aquilo que Paulo estivesse dizendo para Timóteo. Ele está dizendo assim, Timóteo, você pode conhecer a Bíblia de cor e ensiná-la como um mestre excelente, mas isso de nada terá valor se as pessoas não verem Cristo em você. Interessante, né? Se você não tiver um bom testemunho, se você não for uma pessoa referência, um exemplo, e ele vai dizer isso no versículo 12 que nós lemos, né? A parte B do versículo, seja um exemplo para os fiéis. No quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O testemunho, segundo a palavra de Deus, anda de mãos dadas com a pregação da palavra. O testemunho valida a pregação, no sentido de que se eu não viver aquilo que eu ensino, se eu não viver aquilo que eu acredito, se a maneira como eu vivo a minha vida for diferente daquela que eu ensino, invalida totalmente aquilo que eu estou ensinando ou procurando viver. Então, quando Paulo está usando um termo no grego, aqui no original, atente, a palavra atente bem, é uma palavra que ela tem uma conotação ampla, e ela quer dizer assim, preste muita atenção, tenha muito cuidado. Acho que algumas traduções, as de vocês aí, talvez a revista atualizada, tenha essa tradução, cuidado, tenha cuidado, né? Cuide bem, né? A NVI preferiu atente bem, a tradução dessa palavra no grego, né? Do original. Mas a ideia é, fique atento, olhe para a sua vida, preste atenção em como você está vivendo, naquilo que você está pensando, naquilo que você está olhando, tudo isso entra na pureza, né? Como você está pensando, o que você está olhando, o que você está pegando com as mãos, com quem você está andando. É isso que entra aqui, no testemunho de Timóteo. Quando Paulo está ensinando Timóteo, e quando a palavra de Deus está nos ensinando sobre o viver cristão, nós podemos afirmar com certeza que o testemunho, ele valida a nossa mensagem. Nós podemos nos tornar grandes pregadores, grandes oradores, excelentes evangelistas, ser cheios de dons como era a igreja de Corinto, e o nosso testemunho invalidar a nossa pregação, a nossa vida na igreja, o nosso testemunho. Eu, abrindo um parênteses aqui, para que nós possamos trazer isso para o nosso cotidiano, né, para que a gente possa entender isso. Eu fico muito triste às vezes, né, ao longo da vida eu tenho percebido que isso aumenta com o passar de tempo, e a palavra vai explicar para a gente por quê depois aqui no contexto, né, por que isso está acontecendo. Eu fico muito triste que muitas vezes você vai num círculo de crentes, assim, 5, 6 homens, né, que você sabe que são crentes, que frequentam a igreja, e de repente sai uma piada suja. De repente um faz uma piada com o outro, uma brincadeira suja. Às vezes você fica sabendo que uma mulher que frequenta a igreja contou uma fofoca. Então, quando eu estou usando esses exemplos, mas eu poderia usar qualquer outro exemplo. Crentes que estão vivendo uma vida mundana, que não tem o testemunho que a palavra de Deus está dizendo, mas frequentam a igreja, são convertidos, batizados, são membros. Eu não estou falando aqui de Paulo e eu ensinando isso, não estou falando de religiosidade. A palavra de Deus não está falando de religião, de prática religiosa.
A palavra de Deus está dizendo que nós devemos ser testemunhas. E a nossa vida cristã deve ser uma vida que valide a nossa mensagem, no sentido de que nós procuramos viver aquilo que cremos e pregamos. Então, quando Paulo está dizendo isso para Timóteo, se a gente olhar um pouquinho aqui no contexto, é interessante como isso tem aumentado, principalmente no nosso tempo. Porque no versículo 1 do capítulo 4, se você acompanhar comigo, e é bom que você leia a Bíblia comigo também, né? No versículo 1 do capítulo 4, o texto vai dizer assim, que o Espírito, e aqui com letra maiúscula, né? Deus, a terceira pessoa da Trindade, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quem é que ensina isso hoje? Paulo está dizendo de crentes que estavam dentro da igreja e que apostatam da fé, seguindo a doutrinas de demônios. Olha que ao mesmo tempo que é pesado, mas ao mesmo tempo que é uma verdade eterna, né? Homens, mulheres que deveriam ser testemunha, referência da vida cristã, referência no falar, referência no ver, referência no tocar, referência de santidade, vivendo aquilo que a palavra diz que devemos viver, pensando aquilo que a palavra ensina a nós vivermos, fazem o caminho inverso, abandonam a fé e seguem doutrinas de demônios. Eu estava olhando um programa um dia de manhã, de fé, isso faz tempo já, mas me ocorre quando eu leio esse texto. Tinha uma atriz, não vou nem mencionar o nome dela, porque não vale nem a pena, né, no sentido de que não contribui. Uma atriz, provavelmente da Globo ou algo assim, e ela falando num programa, eu acredito que era da Fátima Bernardes, porque eu sou meio dinossauro, já tenho uns 50 anos, né? Então isso acabou esse programa, faz uns 20. Aí ela disse assim que ela não ia casar porque o casamento estava fora de moda. Que família era uma instituição arcaica, do tempo patriarcal, que já tinha acabado. Aquelas palavras soaram como um sino na minha cabeça de alerta. Eu gosto muito de observar a cultura, né? A maneira como as pessoas estão pensando, para que eu possa dialogar com isso, né? E ela falou também que ela tinha se tornado vegetariana, porque carne fazia mal. E quando nós lemos o versículo 3, Paulo vai dizer que essa é justamente a marca dessas pessoas. Olha o que diz o versículo 3. Elas proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Paulo está falando de gente que estava na igreja, gente que era ensinada a ser testemunha de Cristo, a viver uma vida santa e ilibada diante dos de fora e dos de dentro, e diante de si mesmo e diante de Deus, mas que agora abandonou a igreja, abandonou a fé, segue a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e ensina contra aquilo que Deus criou, a família, os alimentos, o bom testemunho, né? A boa vida que Deus, no sentido boa vida, a vida excelente a qual Deus quer que nós vivamos, né? Para serem recebidos com ação de graças pelos que conhecem a verdade, como o texto colocou, como Paulo coloca, né? Ou seja, quando nós oramos, agradecemos pelos alimentos, é aquilo que Deus criou para que nós nos alimentássemos, portanto, Deus abençoa isso, porque essa é a vontade dEle, que nós venhamos a usufruir da criação dEle, venhamos usufruir da vontade dEle, que nós constituamos família, casamento e família uma ideia de Deus, mas que aqueles que apostatam da fé, aqueles que deixam de dar bom testemunho, pregam contra essas coisas, né? Pregam contra a família, contra as coisas que Deus criou. Com relação ao testemunho, é muito interessante, porque a vida cristã, e quando nós estamos falando de testemunho que nós devemos ter, a vida cristã no sentido da busca da santidade, de ser uma referência de fé, de amor, de pureza diante dos outros, e que o mundo esteja vendo isso em nós, ela é muito fácil de falar, talvez fácil de estudar, fácil de você até entregar isso, né? Pregar, mas Paulo vai colocar no versículo 16 uma palavra
que nós usamos de uma maneira muito simplista, mas ela tem uma conotação profunda. Paulo vai dizer, né, no versículo 16, cuide bem de você mesmo, cuide do seu testemunho, e depois da doutrina, né, ou seja, viva a vida cristã e pregue a palavra, perseverando nesses deveres. Perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que os ouvem. Perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si quanto aos que o ouvem. É muito interessante o que o pastor e apóstolo Paulo está escrevendo aqui. É claro que a palavra de Deus está dizendo que a fé é somente, a salvação é somente pela graça, por meio da fé em Cristo, é uma obra divina nas nossas vidas, a salvação é por meio de Cristo somente, né? O solo Cristo da reforma. Mas quando Paulo está dizendo que nós salvaremos tanto a nós quanto aos que nos ouvem, é a ideia que Paulo vai desenvolver em outros lugares, como em Filipenses também, a doutrina da salvação, né? É que a salvação ela é pontual, ou seja, quando nós nos arrependemos, cremos em Cristo, ouvimos o Evangelho e nascemos de novo por meio da regeneração operada pelo Espírito, que o Espírito começa a habitar em nós. Nesse momento somos salvos, então ela é pontual, a salvação, mas ela também vai ser um processo. Então, as duas coisas juntos, um grande mistério teológico, né? A salvação ela é pontual, mas ela também é um processo que vai entrar a santificação, aí entra o testemunho da vida cristã, né? Você vai entrar no processo de santificação, vai ter a glorificação, que acontece somente na eternidade, a parte final desse processo da salvação, né? Que inicia na vida do crente. Por isso, Paulo está dizendo, essa ideia de que a gente é salvo e acabou, morreu a vida cristã, né? Agora a gente vamos só aguardar Cristo voltar e bora viver a nossa vida. Vamos viver a nossa vida, porque salvo a gente já está, já recebemos a Cristo, e o que Paulo está dizendo é justamente o contrário. O que a palavra de Deus está nos orientando é exatamente o contrário. Nós precisamos, a partir do momento que somos salvos, ter a responsabilidade de viver a vida cristã, porque a nossa salvação e a daqueles que nos ouvem dependem do testemunho e da vida cristã que a igreja exerce diante do mundo. Como estamos vivendo a vida cristã? Como tem sido o nosso testemunho? O que as nossas mãos têm tocado? O que os nossos olhos têm visto? O que a nossa língua tem falado? O que tem passado pela mente? E mais importante, como o mundo está nos vendo? Estão vendo Cristo em nós? Estão vendo Cristo em mim? A minha esposa vê Cristo em mim? O meu patrão, o meu colega de trabalho, ele vê Cristo em mim? A minha professora, o meu aluno, está vendo Cristo em mim? Eu estou, como em outra parte, me fugiu a referência agora, eu sabia de cor até a referência, mas a palavra a expressão que Paulo usa, o bom perfume de Cristo, tem aromatizado os ambientes em que nós temos andado? Nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar do nosso testemunho, porque disso depende a salvação dos que nos ouvem e a nossa, não no sentido de que nós colaboramos com a salvação, com as obras, com obras de santidade, não é isso que o texto está falando, mas no sentido de que nós invalidamos aquilo que cremos e pregamos, quando vivemos como o mundo vive. Quando vivemos como o mundo vive. Nós temos um mundo que, segundo a palavra de Deus, está caminhando a passos largos para o inferno. A palavra de Deus afirma isso. E a igreja, ela precisa fazer o movimento reverso, pelo caminho estreito. Isso um outro momento nós vamos entrar nessa nuance da vida cristã, sobre o caminho estreito, muito legal, uma série de mensagens que a gente tem também. De que o caminho estreito ele vai exigir do crente uma perseverança, que é aquela força com paciência constante, todo dia, de refrear a língua, de vigiar com os olhos, de cuidar com as companhias, de vigiar com a mente.
de perceber como está sendo o nosso comportamento dentro do mundo em que nós somos chamados a ser sal e luz. Sal e luz. Nós estamos temperando o mundo? Ou nós estamos nos misturando com a massa? Ou como tem sido o nosso testemunho? Perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que os ouvem. Nós temos uma ideia um pouquinho da vida cristã, caminhando para a conclusão. Um pouquinho antes aqui, eu decidi ir e vir no texto, porque as ideias eu não organizo conforme a estrutura que Paulo trouxe, porque é temático, né? Então ele não está tratando tematicamente somente da vida cristã aqui, é uma carta pastoral, né? Portanto, a vida cristã para Paulo, não só aqui, mas em outras cartas, ela é uma corrida que exige exercício. A vida cristã é isso para Paulo, né? No versículo 8 do capítulo 4, nós vamos ver isso. Olha que interessante o que Paulo vai dizer. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Legal, isso aqui é extraordinário. Paulo está ensinando Timóteo a viver a vida cristã, a exercitar a piedade, e piedade é o exercício das práticas, entre aspas, espirituais, a oração, leitura da palavra, meditação, comunhão, mordomia, o testemunho, tudo isso é piedade, a vida de piedade, o exercício da fé, do amor, da pureza, tudo isso entra na piedade. Esse exercício que Paulo está dizendo é como se fosse uma corrida diária, algo que nós estamos olhando para o futuro, estamos olhando para Cristo, então nós vamos vivendo a vida cristã, perseverando, fazendo um grande esforço, porque estamos caminhando contra a corrente, contra as ordens deste mundo, contra as potestades, os principados deste mundo que dominam as forças do mal. Então nós estamos caminhando contra isso. Essa é a vida cristã. O exercício tem pouco proveito, o exercício físico. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Se nós desejamos, dentro da vida cristã, ser testemunhas de Cristo e vivermos uma vida que condiz com aquilo que ouvimos do Evangelho, e ensinamos aos nossos filhos, pais, irmãos, vizinhos, nós precisamos nos exercitar piedosamente. Piedosamente. Quando nós estamos lutando com os nossos olhos, o que nós temos que fazer? Orar, de repente jejuar, uma prática também bíblica, né, dados os seus parâmetros. Nós precisamos ler, meditar na palavra, nós precisamos de ajuda em oração dos nossos irmãos. Nós precisamos fazer esse exercício, é doloroso. A vida cristã e o testemunho dependem disso. Eu gostei muito da irmã Laura, que falou hoje de manhã que o Facebook vai entregar muita gente no juízo final. Instagram também, né? A gente gasta 7 horas de tempo no Instagram, mas 5 minutos de oração parece uma tortura, né? Então a gente precisa fazer esse esforço diário, esse exercício da piedade. Gastamos tempo com as coisas do mundo, gostamos das coisas, né? Da Netflix, gostamos de um bom sorvete, gostamos, e nada disso tem a sua maledicência, não é isso. O problema é onde está a nossa prioridade, que está produzindo um testemunho, que está gerando uma realidade que nós apresentamos dentro da vida cristã para o mundo que nós vivemos. Nós precisamos cumprir o nosso chamado de ser igreja, vivendo em conformidade com a palavra de Deus, refletindo a santidade que somos chamados a ter. Não somos chamados a ser perfeitos desse lado, isso vai acontecer só do outro lado da eternidade. Só na glorificação é que o pecado será extinguido de vez. Cristo já o venceu na cruz, nós já temos a vitória sobre o pecado por meio daquilo que Cristo fez na cruz. Nós podemos caminhar em vitória, porém ainda há esforço a ser feito. O que estamos falando nas nossas rodas de conversa digitais? Com quem estamos falando? Como estamos falando?
como estamos vivendo o nosso testemunho dentro da vida cristã. Muito importante. Essa orientação de Paulo a Timóteo, com certeza podemos pegar para nós. Paulo vai trabalhar pontos da vida cristã e do testemunho em suas cartas. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aos Filipenses, Paulo vai trabalhar a mente, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 8, tudo que for puro, tudo que for nobre, tudo que for digno, tudo que for de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensar. Jó, em um outro contexto, obviamente, no capítulo 31, vai dizer assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos, para não cobiçar as moças. Paulo vai trabalhar isso de outra forma, inclusive aqui no próprio contexto de 1 Timóteo, no capítulo 5, ele vai dizer que nós devemos tratar os jovens como irmãos, as mulheres idosas, versículos 1 e 2, versículo 2 propriamente do capítulo 5, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Olha a orientação que Paulo está dando. Tratar as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs com toda a pureza. Esse é o tratamento que um homem crente deve dar a toda e qualquer mulher. Jamais comentários de ordem profana sobre volume, sobre jeito, sobre trejeitos, deve sair, nem passar pela mente de um homem crente. Essa é a orientação que a palavra de Deus nos dá. O testemunho cristão é coisa séria. Atente bem para a sua vida e para a sã doutrina, perseverando nesses deveres, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Amém? Que o Senhor nos ajude a vivermos a vida cristã de maneira que o bom perfume de Cristo esteja onde estivermos e as pessoas possam ver Cristo em cada um de nós, serem salvas pela palavra que falamos e pelo bom testemunho que damos de uma vida de pensar, falar, olhar e agir santificada. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, sabemos dos desafios e das dificuldades que temos para ter o nosso testemunho ilibado, conforme a Tua palavra nos exige, Senhor. Pai, tem misericórdia de mim, de nós, da Tua igreja. Nos concede a graça e o favor por meio do Teu Espírito, para que possamos viver aquilo que cremos e ensinamos. Que não seja só de lábios, como Isaías bem profetizou a respeito de Israel, que adorava a Deus somente com os lábios, mas seu coração estava longe do Senhor. Que possamos viver uma vida cristã que condiz com aquilo que pensamos e cremos, que nosso coração esteja ligado com a nossa mente, de maneira que sejamos transparentes e que o mundo veja Cristo nesta igreja. Que possamos testemunhar de Cristo pela nossa vida e pelo nosso falar, ensinando a sã doutrina. Nos ajuda nesses deveres. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja agora e com a tua igreja para sempre. Amém. Queridos, alguns avisos finais. Quarta-feira teremos o culto de oração às 7h30, 19h30. Estamos em período de férias, portanto não temos outras programações semanais ainda, Peço as orações de toda a igreja, pelo nosso trabalho, pelo trabalho de toda a igreja. Não é um trabalho centralizado em nós queremos trabalhar junto com a liderança, junto com a igreja, para reiniciar os ministérios que estão um pouquinho travados, Principalmente o ministério de jovens, o ministério de homens. Também vamos pedir que a Radassa cresça mais rápido, para que possa liberar a irmã para estar com as mulheres na MCM, Então peço a oração da igreja. Vamos orar por nossos jovens, o ministério de adolescentes também conduzido pelo irmão Isaías, e nós estamos à disposição. Se os irmãos, cada irmão que quiser um aconselhamento, uma oração, quiser conversar com a gente, nós estamos à disposição todos os dias da semana. Eu estarei aqui na igreja, no escritório da igreja, semanalmente, todos os dias, de terça a sábado, pela manhã. Se os irmãos não tiverem horário à tarde, estarei disponível também. 24 horas estamos à disposição da igreja para servi-los, amá-los e caminhar com os irmãos até a eternidade, segundo a vontade do Senhor. Amém? Eu esqueci alguma coisa que eu tentei me lembrar, mas não me lembro o que era.
domingo que vem, culto administrativo. Ah, sim, a Assembleia Extraordinária no domingo é durante ou depois da EBD? Durante, né? Então, toda a igreja está convocada para uma Assembleia Extraordinária que acontecerá no domingo pela manhã. E também convocar a diretoria para uma reunião na quarta à noite, então toda a diretoria, quarta depois do culto, né? E toda a liderança da igreja, a liderança do BOP, os demais líderes, para uma reunião no domingo após a Assembleia. Pode ser? Então tá bom. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Queridos, nós começamos orando, cantando, nós vamos encerrar também cantando. Não saia daqui, né? Logo para a sua casa. Depois pode ir ali atrás, conversar um pouquinho. Nós temos chá e café, tá bom? Vocês fiquem à vontade logo após o término e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. A semana, os propósitos que você tem colocado diante do Senhor. Que você receba a resposta e seja a resposta para este mundo. Amém? Vamos cantar? Aqueles que conhecem vão cantar conosco, quem não conhece vai aprender, viu? A letra aí. O mundo perece sem Cristo, milhares por dia pro inferno assim vão, e eu aqui parado de braços cruzados não faço nada não. Desperta-me do sono e durmo. Oh, vem, Senhor, assim me acordar.